princesas. 10 anos, isso, 10 anos. Lançando sementes em corações sedentos, germinando esperança, proclamando luz, ecoando som e poesia nelas. Meninas princesas, princesas meninas. 10 anos percorridos por voluntários comuns, servindo meninas comuns, repletas de singularidades e imagem do seu Criador. O projeto Princesa esticou horizontes e despertou sonhos para que fossem alinhados ao caminho do eterno. E eterno foi cada encontro com elas, cada retiro, cada formatura, cada reflexão, pensando sobre a vida, sobre a criação, sobre o Pai, sobre o que Ele pensa sobre nós e sobre quem Ele nos chamou para ser. Uma jornada repleta de boas memórias, conquistas, alegrias, mas também marcadas por algumas derrotas, tristezas, perdas. No entanto, chegamos até aqui e estamos contentes, pois Deus nos sustentou. E se Ele permitir, mesmo diante da nossa pequenez, continuaremos por mais 10, 20, 30 anos servindo. Projeto Princesas, há 10 anos, transformando realidades. Aqui no Tereza, em 2013, eu vim para cá enquanto professor e também ainda atuava como supervisor lá do ID, parceiro desse processo. Cara, eu deparo com meninas e meninos aqui do Tereza, mas Deus aqueceu meu coração em prol das meninas. Então eu me lembro que, ao me deparar tanto com as potencialidades delas, meninas, cara, cheias de talentos, cheias de inteligências, meninas fortes, que eu gosto de olhar a partir do copo cheio, sabe? Comunidade com várias potencialidades, mas também uma comunidade, uma situação assim com muitas vulnerabilidades. As meninas caminhando, boa parte delas, e elas não entendendo quem elas eram. Ver meninas que não tinham às vezes a capacidade de sonhar, não tinha alguém para despertar e falar, cara, você pode sonhar, sabe? E eu lembro que eu fui para casa num certo dia, em 2013, e eu literalmente passei uma noite assim, escrevendo um piloto de um projeto, de como eu poderia servir essas meninas, no qual Deus tinha confiado dentro da minha profissão, dentro daquilo que eu servia, e dentro também da possibilidade que a escola me dava, respeitando também a hierarquia escolar. E eu pude ali pensar um projeto com alguns pilares, várias pautas dentro do projeto, para que elas pudessem ter um espaço de fala, um espaço onde elas pudessem ser escutadas, onde elas pudessem expressar, onde elas pudessem, de fato, romper, né, naquilo que nós acreditamos que elas podem romper. E aí eu lembro que eu voltei para a escola, Tereza Noronha, com o projeto e apresentei na época a diretora Regina, cara. E eu falei, tô com uma ideia aqui. Quando eu li, eu falei, é isso, né? É isso. Então nós vamos por este caminho, que é devolver a identidade para essas meninas. Quando estávamos ali, a gestão dentro daquela unidade escolar, o que a gente observava era violência, adolescentes que não se entendiam, adolescentes daqui não passavam para lá, os de lá não podiam passar para cá, e isso influenciava dentro da unidade escolar que acolhia todos daquela região. Então chegavam alunos de todas as regiões ali na escola estadual, e as meninas brigavam muito. E foi quando o projeto chegou, né? Eu falei, uau,
é isso. Devolver a identidade para as meninas. Devolver o sonho para as meninas. Devolver o que elas nem imaginavam que elas poderiam se tornar como indivíduos. Eu começaria a falar pela vulnerabilidade, onde nós presenciamos ali crianças, na verdade, né? Sem sonhos, sem expectativa, sem vontade de viver, num mundo pequeno. A gente até se emociona. Porque quando você tem esse desejo, né, de ver as pessoas acreditar em si mesmo. Acreditar em si mesmo. E acreditar que é possível. Não é somente ser professor, né? Você precisa ir além. Você precisa influenciar. Você precisa amar. Você precisa entender o outro. Não há educação sem você se envolver com o outro. No início, quando você falou da ideia do projeto pra gente, a gente achou que era uma coisa de conto de fadas. Só que depois que começou a ter as aulas, a gente ficou com uma visão totalmente diferente. Que a gente viu que não tinha nada a ver com conto de fadas. E naquela época, eu lembro que o projeto ajudou muito, porque tinha muita briga na escola. Era uma época que tinha briga direta, tanto na escola quanto fora da escola. E era sempre meninas brigando. E ajudou muito que as meninas começaram a se unir em vez de querer ficar brigando. E gravidez precoce também deu uma diminuída bastante. Eu mesmo, quando ouvi falar Projeto Princesas, e eu era meio largada, assim, né? Sempre fui dos esportes, de estar no meio da rapaziada, de todo mundo, fundão. Eu falei, eu não vou entrar num projeto que vai me ensinar a me maquiar, que vai ensinar a gente a bordar, alguma coisa assim, né? Então esse foi o meu primeiro contato com o Projeto Princesas. E aí, quando eu entrei na sala, que tava todo mundo assim reunido esperando, me entra um professor com cabelo cheio de trancinha, de óculos, falando, e aí, como que vocês vão? E esse foi o choque, né? Então daí me despertou a curiosidade no Projeto Princesas. O projeto, basicamente, ele se baseava em encontros semanais, onde a gente trazia pautas relevantes e em que elas também escolhiam essas pautas, essas temáticas, para a gente pensar, refletir juntos, e tanto no âmbito espiritual mesmo, no sentido de quem é Deus, quem elas são diante de Deus, mas também no sentido da cidadania, né, os direitos que elas tinham, né, o que elas poderiam, os deveres que elas tinham, como elas poderiam se desenvolver nesse processo, a questão das suas atitudes, a questão dos seus sonhos, enfim. Então a gente começa a labutar nesse sentido, e eu lembro que a gente não tinha formatura, não tinha passeio, não tinha retiro, não tinha nada, cara. Tinha encontros semanais de gente comum pra gente conversar. Então foi assim que iniciou o processo. Acho que a experiência que eu tive, assim, de estar num círculo social, onde a gente tentava pensar na reflexão do que somos, né? Levando em consideração que eram mulheres, então a gente trabalhava também o empoderamento, mas o empoderamento não, tipo, vamos lá, vamos acabar com tudo. Era como a gente se empoderar pra gente, sabe? No sentido de vocês são capazes, vocês podem ir longe sem oprimir ninguém, sabe? Eu achava isso muito legal. Então, estar num círculo social, isso me marcou bastante. As conversas que a gente tinha no curso, às vezes a gente estava vendo uma crise e às vezes não era a resposta para nossa crise, mas fazia a gente pensar e lidar melhor com aquilo. Eu não gostava muito das meninas, eu era um pouco nojenta, então eu tinha desavença com a Stephanie e com a Júnia. A Stephanie não gostava de mim, eu não gostava dela. E quando a Stephanie entrou no projeto e eu entrei no projeto, veio essa pauta de não rancor, renúncia e escolha, sabe, assim, de amizade e tal. Aí eu lembro que um dia eu fui falar com ela, eu decidi perdoar ela. Eu fui lá e falei assim, é o seguinte, eu não gosto de você porque eu acho isso, talvez porque eu te invejo. Eu falei mesmo no meu coração. E ela falou a mesma coisa, eu pedi perdão pra ela e isso foi a parte que eu fiz pra eu renunciar mesmo. Eu renunciei aos sentimentos ruins que eu tava sentindo em relação a ela e eu escolhi perdoar ela. 3 anos depois, inimigas viraram parceiras. E eu fui lá pedir perdão, porque, tipo, é ruim as pessoas, você ficar xingando a pessoa e ela achar ruim, porque ela não gostava. Depois da Evelise vir falar comigo, outras amigas dela começaram a falar comigo, me enxergar de um jeito diferente, porque eu me sentia
excluída da escola. As notas de todas elas melhoraram. Há mais de um ano, a escola não registra nenhum caso de gravidez na adolescência. A evasão escolar zerou. E a taxa de reprovação caiu de 16% para 7%. O projeto Princesas deu tão certo que hoje funciona em 5 núcleos na cidade. Mais de 500 adolescentes já foram atendidas. A Liz só tem 11 anos. Tão novinha, chegou a ser isolada pela turma inteira. Eu me senti assim, sem amor delas, sem amizade. E hoje? Hoje pra mim elas são tudo. São amigas, são irmãs. Pra mim são tudo elas. Eu acho que os encontros serviu para quebrar muito, que eu era muito tímida, eu era muito fechada. Eu não conversava muito na hora de fazer muita amizade, eu era muito estressada, nervosa, não tinha paciência com ninguém. Então, todos os encontros de sexta-feira foi quebrando comigo, porque eu fui fazendo amizade com as meninas. Fui sendo amiga delas, elas foram sendo minhas amigas. Eu tenho um papel rosa que o senhor fez a gente escrever nas costas de cada uma. Não era elogio, mas era o que você pensava da outra. E eu tenho ele até hoje. E era impressionante porque as meninas, elas perceberam coisas em mim que eu própria não percebia, mas era o que eu passava para elas. E o principal foi eu ser amiga. Que elas me achavam muito amiga, muito parceira. Desde o começo a gente sabia que era um compromisso, né? O que a gente estava fazendo não era só uma brincadeira. Eu já tinha consciência disso e me apaixonei, né? Aí desde então eu quis ficar, porque eu sempre gostei muito de participar dessas coisas, né? Sempre fui muito ativa, sempre gostei dessas coisas de grupo, né? Quando eu vi essa possibilidade de participar, eu quis muito. É um momento que a gente tá deixando de ser criança, né? E aí a gente não é adulto ainda, mas a gente também não é criança mais, e aí a gente fica muito indeciso, né, nas coisas. Eu me perdi algumas vezes o caminho comigo mesmo, sabe? Tipo, eu tinha os meus princípios, eu tinha os meus valores, mas às vezes o que estava em volta influenciava de uma maneira que eu me perdia. O projeto, ele me ajudou muito em me centrar, sabe? Quando eu via que não estava muito legal, eu parava, prestava atenção e falava, não é assim, né? As coisas têm um porquê, as coisas têm, né, um motivo para estar acontecendo. E o que eu fizer hoje vai refletir na minha resposta do amanhã. Então eu tenho que estar sempre com a minha cabeça no lugar. Que o projeto, nossa, foi essencial para eu crescer, sabe? Porque hoje, analisando, igual as meninas da minha idade e tudo mais, eu vejo que elas não têm muito plano de vida, sabe? Projeto de vida, de almejar ter uma vida melhor, pensar no futuro. Então, eu acho que o projeto me ajudou muito nisso, sabe? Abria a minha mente, meus olhares para as outras coisas, me ajudar em tomar as decisões, né? Que às vezes são muito difíceis, né? Então, acho que o projeto é essencial nessa parte. E o projeto trabalhou muito sobre sonhos, né? E identidade, eu buscar a minha identidade, ser decidida. O projeto mudou muito a minha vida no sentido de eu saber para onde ir. Porque eu tava aqui, né? A gente é um bairro assim, mais periférico, a gente tá a todo momento com influência, com gente de fora vindo e você fica olhando aquilo, será que é isso? Será que é aquilo? Então eu acho que o projeto ele foi mais um guia, sabe? Pra você não se desviar. Foi bem isso o projeto pra mim. A partir do momento que você reconhece a realidade do seu aluno, você começa a entender o porquê de muitas coisas. E o início do projeto foi bem impactante, né? Muitos acreditavam, muitos não acreditavam. Mas nós escolhemos ir à frente. E através desse ir à frente, as parcerias foram surgindo. E surgiu a oportunidade de fazer um passeio. Esse passeio foi, assim, o auge, né? Alguém de fora vendo e falando, mas gente, é ali no Parque das Nações Indígenas, né? Porque foi o primeiro. Uma coisa totalmente fora da nossa realidade era aquilo dali. Então, quando a gente entrou no ônibus, que tava todo mundo, assim, sentado, todo mundo que a gente olhou e falou, caraca, a gente tá indo pra um passeio no Parque das Nações Indígenas. Não era em qualquer lugar, então era no Parque das Nações Indígenas. Então, e aí eu vi que, assim, a gente não tava correndo à toa. Eu lembro da galera unida lá, e coisa simples mesmo, como o piquenique que teve.
né? Então, tipo assim, foi uma coisa extremamente simples, mas que uniu todo mundo em volta, todo mundo contou sua experiência, conversou, né? Conheceu até mesmo o lado de uma colega que fazia o Projeto Princesa, mas talvez a gente não tivesse tanta intimidade. Foi impactante, né? Aquele piquenique tinha crianças que nunca tinham saído aqui do bairro, né? E quando chegaram ali naquele parque, ficaram impressionadas, né? Era criança correndo, criança rolando, criança brincando e vivenciando aquele momento, porque para nós era tão simples, né? Mas para eles era de grande valia, era muito importante. Porque o adolescente ele tem muito isso de ser um pouco individual. E a partir do projeto, eu via que muitas delas aprenderam, uma ajudando a outra, uma sentindo a dor da outra. Quando nós começamos a trabalhar esse emocional, progressivamente o desenvolvimento do aprendizado também vinha. Melhorava as notas, melhorava o comportamento, era visível. O diretor da maior escola do bairro conta que a situação começou a mudar há 3 anos. Com o projeto, nós conseguimos ir pouco a pouco minimizando isso. Tanto que no ano passado, não tivemos nenhum registro de violência entre meninas. Não temos hoje na escola nenhuma adolescente que está grávida. As meninas que ali atrás desenvolveram a primeira formatura, onde que eu lembro que choveu e aqui nós tínhamos um problema, né, de encanamento, etc. E a água começou a ir e alcançar os pais, as meninas. E eu lembro da equipe envolvida com os rodos puxando. E essas meninas construíram isso coletivamente. Elas deram as ideias do passeio, a ideia da formatura. Então, aquele momento da formatura, a culminância ali, e elas se percebendo ali como meninas que conseguiram se desenvolver e elas perceberem também que pequenos sonhos, cara, pequenos sonhos foram realizados, é um momento assim que me marca, cara, que me emociona, porque foi o primeiro ano. Uma coisa que me marcou muito foi quando meu pai foi na primeira vez na formatura, que a gente entregou rosa pros pais e tudo mais, aí ele chorou. E ali que foi a reconstrução dos vínculos familiares, né? Que com meu pai eu tive esse vínculo na formatura mesmo. Então essa parte me marcou muito, muito mesmo. Falar do projeto é algo muito legal pra mim. Porque eu vi o projeto começar, né? Ai, eu tô emocionada. Mas é emocionante pra mim falar do projeto. O projeto fez muitas coisas na vida da Evelise. A Evelise foi transformada, ela foi moldada para fazer aquilo que Deus tinha na vida dela. E nunca imaginava que através do projeto Princesa Deus ia realizar um sonho meu de juventude. Porque eu comecei, quando eu tinha 15 anos, eu participei de vários desfiles de moda, né? De lojas e tudo, e eu tive que parar nisso. Eu desfilei com a minha mãe, né? A gente confeccionou as peças e eu pude desfilar com a minha mãe no desfile daquelas peças e foi assim um sentimento incrível. Pra mim, assim, cara, o projeto é demais. Todo lugar que eu vou eu falo do projeto. Tanto que mudou a minha vida, tanto que mudou a vida da minha família, que o projeto me marcou antes de eu entrar no projeto. Porque começou pela minha irmã, né? Então, assim, ela entrou... Nossa, minha irmã... A Stephanie era caso, era osso duro de roer. Depois que ela começou o projeto, a gente não era amiga, a gente não tinha uma amizade, a gente não tinha isso. Era você lá, eu aqui e tudo mais. Começou a fazer o projeto, eu estranhei, né? Falando comigo. Ah, você precisa de ajuda com isso? Inclusive, hoje em dia, a primeira pessoa, assim, a eu contar alguma coisa, alguma novidade, é ela. E mesma coisa ela, sabe? Assim, a gente é amiga mesmo. Uniu muito, 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 muito. Pra mim, o projeto, ele me trouxe acolhimento, ele me trouxe esperança. Esperança de algo que eu não tinha. Eu nunca tive uma relação muito próxima aos meus pais e à minha irmã. Então, o projeto me trouxe essa esperança de comunhão, de vem pra cá, você tem acolhimento. Ele me trouxe paz, porque era aquela coisa assim, tipo, a gente se encontrava tão nesse turbilhão de coisas
Que às vezes só de, tem projeto sábado, você já ficava com aquela paz, sabe? Tipo assim, vou poder falar do que tá acontecendo, vou poder falar com alguém, vou poder contar para as outras meninas, as meninas vão poder me contar do que tá acontecendo na vida delas, sabe? Então era aquela coisa que me trouxe paz. Olha, o Projeto Princesa, ele foi um auxiliador. Acho que assim, nós pais, nós damos, a gente ensina a ter caráter, a ter boa índole, né? A gente tenta ensinar coisas boas, mas no mundo lá fora é diferente. Não é a mesma coisa, a gente ensina, a gente como pai, você tenta colocar no caminho certo, mas a gente sabe que lá fora é totalmente diferente do que a gente ensina em casa, né? Então o Projeto Princesa auxiliou elas a formar o caráter delas. Eu, como mãe, em casa, a gente ensinava e o Projeto Princesa complementava, sabe? Assim, na ideia, nas conversas que vocês tinham com elas lá, sabe? Eu falava, meu Deus, tinha dia que eu falava, eu tava de cabelo em pé, né? Porque adolescente e tal, tem várias fases. Eu falava, meu Deus, e agora? E aí eu via que elas iam no projeto, vinha com outra mentalidade, sabe? Muitas vezes eu falava, mãe, desculpa, mãe, me perdoa, né? Pelo que eu fiz, me desculpa, né? Eu acho que cada atividade marcou. A do espelho é que eu lembro mais hoje. A gente tava na sala de informática, aí você falou assim, pega o espelho, olha a pessoa que tá nele e fala dessa pessoa. Meu Deus do céu, um olhar já tava me desmanchando, chorando, né? Horrores. Eu tinha uma questão muito difícil sobre se valorizar. Então, o tema de autovalorização falou muito comigo. Esse projeto ele foi crescendo, foi tomando uma proporção que eu pude perceber assim, a grandiosidade daquele projeto se relacionando com as famílias, né? Um projeto de cunho social, porém a gente trazia também dentro da escola, uma das coisas que a gente sempre priorizou era a importância também pedagógica, né? Porque a gente garantindo que essas crianças tivessem, essas meninas tivessem um direcionamento social, traria benefício para dentro da escola, para pedagogicamente, né? Então a gente sempre falava, vamos trabalhar em conjunto, né? O social com o pedagógico, e a gente foi vendo crescendo, né? E tanto é que hoje nós temos frutos ainda desse projeto, né? Ele se transforma nessa tecnologia social porque ele começa a se estruturar e ficar sistematizado. Então ele começa a ter um cronograma, ele começa a ter objetivos claros, né? Por exemplo, de não só impactar a vida dessas meninas, mas aumentar e potencializar o desempenho escolar delas, o fortalecimento entre as famílias, a questão de abrir os leques para que elas possam vislumbrar no sentido profissional também, educacional. A criação do Projeto Princesa, a gente percebeu que estava acontecendo na escola algo muito, muito bom, impactante, transformador na vida das meninas. Pelos relatos, relato de diretores, relato de meninas. E a gente replicando aqui há um bom tempo, uns 8 anos mais ou menos, a importância disso, né? As meninas que receberam inicialmente o Projeto Princesa são meninas que hoje ainda estão no ID, mas não mais como princesa, né? Nós tivemos meninas que passaram pelo Projeto Princesa, mas buscaram informação, conhecimento, foram fazer faculdade. Hoje elas estão fazendo, umas estão fazendo estágio, outras são contratadas pelo Instituto ID também. A gente formou muitas meninas, né, como cidadã, né? A gente viu meninas indo para a faculdade, outras já noivando, outras já casaram, já passaram pelo projeto, e a gente construiu essa pessoa, né, contribuiu na construção dessa pessoa, uma pessoa do bem, uma pessoa transformada. Quando eu conheci o Projeto Princesa, que o Enéas me falou, eu já fui numa formatura do Projeto Princesa. E aquilo ali para mim foi tudo, né? Eu falei, Senhor da Glória, que coisa mais linda de ver. Aí após isso, já tendo as filhas, né, na idade das meninas do projeto, falei, vamos abraçar essa causa. E começamos através das amigas delas, né, foram chamando várias meninas para estar ali.
quando eu olho, vejo as meninas, ou eu ouço falar de alguma coisa do que elas estão fazendo, ou como estão na vida, eu vejo assim que a semente foi lançada. E ela vai germinando, ela está germinando de formas diferentes em cada uma das meninas, com percepções diferentes, mas está florescendo, elas cresceram. Porque algumas outras que a gente conhece que não fez parte do projeto, chegou num momento assim, terminei o ensino médio, e o que eu faço agora? Então parou a vida. E as meninas que fizeram parte do projeto, de alguma forma, não, elas avançaram na vida. Cada uma nas suas escolhas, nos seus caminhos, mas elas não ficaram estagnadas, não pararam. Elas têm sonhos e elas estão indo atrás, estão buscando realizar esses sonhos. Isso é lindo, porque é transformação. Os retiros era a chave de ouro, tanto que eu faço propaganda do Projeto Princesa, principalmente pelo retiro. Então, é uma parte que cativa bastante a gente. Por ser vários polos, acho que é onde a gente mais se aproxima, né? No retiro de 2019, a gente sempre tem os cultos, né, no retiro, e nem era tanto pela mensagem, mas... Não, eu não sei, assim, acho que o momento em que eu estava vivendo, eu não estava me sentindo amada o suficiente, talvez. E no meio da pregação, no meio do culto, né? Entregavam papeizinhos pra gente, era super dinâmico. E aí, num dos papeizinhos estava escrito filha amada. Era tipo 2 palavras, mas aquilo foi tipo assim, aquele baque que o culto inteiro não deu. Foi aquelas 2 palavras, porque eu me senti amada de verdade. E, na verdade, eu sabia que tinha gente me amando, acho que isso foi o que mais me impactou, mas me senti amada por algo superior, sabe? Porque, tipo, caramba, tem alguém que me ama 24 horas, independente se eu vou manter o meu namorado pela vida inteira, se os meus pais vão estar aqui a vida inteira, se meu cachorro vai estar aqui a vida inteira, eu vou estar sendo amada por alguém, sabe? E aí, acho que isso me pegou forte, foi uma experiência que me marcou muito. Um que me marcou muito, acho que foi quando vocês acordaram a gente de madrugada pra assistir o nascer do sol, assim. E eu tava todo morrendo de sono, morrendo de frio ali. E vocês tocando, e eu tava, meu Deus, será que sou eu que tô vendada aqui no meio? Essa é a sensação que a gente tinha. Mas quando a gente tirou a venda e viu aquele nascer do sol lindo e a música, eu falei, caraca, isso foi legal. Também das cartas, que foi nesse último retiro. No último dia que eu falei, não tem mais nada pra acontecer, né? Já passei por tudo isso. Me chega aquelas cartas, assim, da nossa família. Foi um momento, assim, bem importante pra mim, que eu também tava num momento delicado da minha família, tanto que eu quase não fui pro retiro, porque minha avó tava muito mal. Minha mãe falou, não, vai, filha. E eu tava no retiro bem preocupada, inclusive. Mas aí chegou as cartas, minha mãe falando, sua avó tá bem, tá todo mundo bem. Eu até me emociono. Quando eu participei do retiro, eu não tava mais na igreja. Deus não esquece da gente. Você pode esquecer dele, você pode abandonar ele, mas ele nunca. E ali falou comigo também muito sobre os meus pais. Que era uma coisa que sempre me... Vou chorar. Na hora de lavar os pés. Aquilo foi o que mais mexeu comigo. Porque eu não lembro exatamente quem lavou meus pés, mas as palavras que ele falou pra mim sobre meus pais, coisa que eu nunca tinha ouvido. E eu nunca tinha falado pra ninguém. Então eu vi que aquilo dali realmente foi Deus usando ele pra falar comigo. E ele lavando meus pés, ele começou a falar. E tem até a foto que ele tá lavando que eu tô chorando. Aquilo me confortou muito, porque eu não entendia muitas coisas do que tinha acontecido com meu pai, com a minha mãe, o jeito que eu fui criada pela minha avó. E ali parece que foi respostas, porque vocês tinham me dado um caderno no retiro e eu escrevi no caderno perguntas que eu tinha, dúvidas que eu tinha. Perdoar também, sobre perdoar meu pai, que eu não conseguia. Eu ainda tô no processo, porque é meio doloroso, é difícil, né? Você não esquece, mas a minha mãe, o nosso relacionamento melhorou muito depois do projeto, porque eu consegui entender o lado dela. Porque a gente olha muito, quando a gente é adolescente, a gente olha muito a gente. Ai, nosso sofrimento. Ai, porque meu pai isso, minha mãe aquilo, mas você não entende que eles... Minha mãe engravidou de mim, ela tinha 16 anos. Então, assim, pra ela, uma jovem, adolescente, o que ela tinha na cabeça? A reação dela, a minha avó que me criou. Aí logo depois ela engravidou da minha irmã. Então, assim, eu não entendia ela, eu não conseguia ver o lado dela.
Aí depois do projeto eu comecei a entender mais ela, a gente começou a conversar mais, ela se abre comigo. Hoje a gente é super amiga. O retiro foi o ponto-chave ali, porque ali eu identifiquei que eu tenho uma identidade em Cristo. Eu identifiquei o meu propósito de vida. Teve tantos momentos que me marcaram naquele retiro, foi o primeiro, né? Aí do nada os voluntários chegaram com a caixinha, e nessa caixinha tinha coisas da nossa família, carta de voluntário. Aquilo lá me desmontou de um tanto. Eu acho que aquele lá foi o retiro que eu mais chorei. E também teve o retiro, mas o retiro que eu fui como voluntária, que foi o retiro que a gente teve que limpar os pés das meninas. Aquele lá também, eu sei que era pra mim dar um apoio pras meninas, mas eu chorei junto com elas, limpando os pés delas. Foi muito lindo. Foi algo assim que me marcou e que me marca até hoje. Eu percebi com mais profundidade a potência do voluntariado, a potência de uma equipe de pessoas comprometidas para servir pessoas e ajudar pessoas. O projeto ele não pode depender de mim, não depende de mim exclusivamente. Mas ele depende de pessoas que servem outras pessoas. Ver histórias sendo transformadas, cara, e olhar e falar, meu, não tem mérito em nós. Não tem mérito em nós. Perceber que nós somos só parte de um grande corpo, servindo pessoas e percebendo que vidas estão sendo transformadas, sendo alcançadas, cara, é muito bom e a gente glorifica a Deus por isso. Eu tenho dificuldade de acordar cedo. Pra mim é difícil, né? E eu sempre ficava muito empolgada na sexta-noite, falar, cara, amanhã tem princesa, amanhã eu tenho que correr e atravessar a cidade, né? 40, 50 minutos dirigindo para chegar no projeto, e isso sempre foi um gás, assim, né? Eu ficava muito, muito feliz de ir. Mas não só por transformar ou por ter um impacto, né? Vai além disso, mas de fato ver a vida das meninas transformadas aos pés de Cristo. Então, eu lembro que quando eu preparava alguma coisa para falar, né? Eu ficava ali na Bíblia, lendo tudo mais, e eu pensava, cara, como isso pode impactar a vida das meninas para mudar a eternidade delas, né? Não só para mudar o hoje, né? Porque mudar a profissão, mudar o social é importante e a gente quer isso, né? Porque isso também é pra glória de Deus. Mas ver as meninas a longo prazo falando que aceitaram a Cristo, que estão formando uma família em Cristo, né? Que realmente tiveram suas vidas transformadas, né? Que conhecem Jesus, confessam Jesus como Senhor e Salvador, é o máximo, assim. Eu ouço as meninas falando, né? E elas muito novas, crescendo nesse meio e aprendendo de Jesus, é muito massa, muito legal. Eu, como voluntário, eu fui também de forma regenerada, assim, como pessoa, construindo novas visões daquilo que poderia acontecer durante o processo. Então, eu percebi que aquilo lá, de certa forma, me moldou também, como um ser humano, como pessoa, assim, como homem de Deus. Você colocava, assim, em situações, assim, que muitas vezes eu não tinha capacidade daquilo, mas, de alguma forma, a gente tentava dar o melhor naquilo que era proposto pra gente. Se eu não fizesse parte dessa história, eu talvez não estaria aqui hoje. Me trouxe amizades para a vida toda. E para onde eu vou, o Projeto Princesa está comigo. Onde eu estou, na escola, tudo, é como se fosse uma identidade, né, daquilo que eu vivenciei, né, junto com vocês. Projeto Princesa, na verdade, eu acho que até falar dessa parte social é falar da nossa vida, né, mano? Eu acho que tudo, da maneira como foi acontecendo, né, as coisas que Deus colocou no seu coração, que Deus foi te falando, e as pessoas que estavam ao seu redor, né, mano, todo o propósito de Deus foi muito claro, né? E pra mim, como voluntário, no início, foi muito natural, né? Eu lembro quando a gente sentou, não sei se você vai lembrar, que a gente sentou no escritório ali, cara, e a gente falou, mano, como é que faz o retiro? Lembra? Isso me marcou demais, né? Porque é muito forte, né, mano? Você olhar pro lado, você vê os seus parceiros ali labutando, trabalhando muito em prol das pessoas, né? Então, isso me motivava bastante. Às vezes, sem condições, né? Ia lá, organizava as coisas, a gente mesmo fazia correria, ia limpava, a gente pensava tudo. Com pouco, a gente conseguia fazer muito, graças a Deus. Então, talvez uma coisa que me marcou muito foi essa caminhada, né? Eu tinha acabado de chegar em Campo Grande e eu conheci o Ed Clay. E ele insistiu muito para que eu fosse em um domingo de manhã, era o dia do meu aniversário, né? Era dia 5 de maio de 2018, eu tinha exatamente um mês que eu tinha chegado em Campo Grande.
Ele falou, não, você precisa ir, você precisa conhecer o projeto, você precisa compartilhar lá um pouco da sua vida. E quando eu cheguei lá, né, eu vi assim várias meninas, era o dia D, né, era uma ação específica, e eu fiquei muito impactada com o que eu vi. Muitas pessoas em torno de um propósito, assim, mobilizadas para realmente alcançar meninas, tocarem elas de alguma forma, né? Abrir uma janela onde as pessoas podem contemplar um outro horizonte, ver novas possibilidades de vida, permitir novas vivências. Então, naquele dia eu saí de lá, assim, acho que foi o melhor presente de aniversário, né? Naquele dia. Desses 10 anos, né, que estamos comemorando do Projeto Princesas, eu praticamente participei de 8 anos. Quando eu penso no Projeto Princesas, o que vem na minha cabeça, acredito que seja amor. Porque para você trabalhar num projeto desse, você tem que ter amor, né? E você vendo a vida daquelas meninas, né? A gente plantando aquela semente, né? Vendo elas assim, em muitos momentos se rendendo, né, aos pés de Jesus, conhecendo a palavra de Deus, né? É algo assim muito gratificante. Então, acho que amor, porque para você estar num projeto desse, você tem que ter muito amor. E a partir do momento que você coloca amor naquilo que você faz com excelência, você faz com amor mesmo. A gente que serve o GEO como voluntária, é isso, é você amar. Você não conhece, mas você ama aquela vida, você sabe que é importante. Deus te chamou para isso. É algo que nasce dentro de você, não tem muito o que explicar. E daí você faz com amor, com carinho. É algo que você não precisa estar recebendo. Igual muitas pessoas me perguntam, mas você ganha? Mas você vai lá, mas você tá ganhando? Não tô ganhando. Mas você vai, gasta seu tempo, ajuda em dinheiro? Sim. Eu nasci para isso. Tem pessoas que nasceram para isso. E eu fui uma delas. Cara, eu falaria pra esse Gessé de 10 anos, valeu a pena, cara. Acho que eu falaria que valeu a pena. Cara, eu acho que eu falaria também que bom que você é limitado. Porque foi nesse ambiente de limitação, cara. Nunca tive e ainda não tenho capacidade para fazer o que o projeto fez, porque, cara, é a graça de Deus. É a graça de Deus, cara. Então eu olho para trás e falo, valeu a pena. Eu falo, cara, ainda bem que você tinha ciência das suas limitações. Que foi a partir delas que eu falo a gente porque é uma equipe. São gestores, são professores, são pessoas que estavam comprometidas com isso. Se rendeu a Deus de falar, pai, nós temos demandas, nós temos necessidades e a gente não tem capacidade suficiente. Nesse ambiente de impotência, a gente se juntou e a gente foi labutando para servir pessoas. Formaturas foram lindas, cada formatura foi um sonho. Retiros foram magníficos, passeios, fóruns, dia Ds, tantas coisas que foram realizadas, mas o que faz o projeto hoje foi o processo ordinário, aquele processo do anonimato, aquele processo onde que a gente estava nas madrugadas pensando, rindo, chorando, para poder impactar a vida dessas meninas. Eu ver meninas, velho, e famílias hoje que foram impactadas pela graça de Deus, cara. Não tem preço, velho. Eu sou grato a Deus, cara, por esses 10 anos, por cada um que esteve com a gente, cara. Pessoas que também nem apareceram, talvez, sabe? Que nem vão aparecer nesse documentário, cara. Mas eu gostaria de honrar cada um, sabe? Pessoas que passaram pelo projeto, às vezes ficaram 2, 3, 4 anos, meses, um dia, ajudaram financeiramente, ajudaram com ideias, ajudaram com contatos. Cara, queria honrar cada uma delas, sabe? Tudo isso só foi possível por causa dessa coletividade, cara.
A gente só precisa se permitir ser instrumento, né? Um instrumento de Deus para abençoar vidas. Isso qualquer pessoa pode fazer. Cara, próximos 10 anos, se eu pudesse sonhar, e podemos e estamos, eu espero que o projeto possa, de uma forma robusta, não de uma forma desesperada, ser multiplicado em outros polos, em outras comunidades, em outras regiões em que existem meninas, adolescentes, jovens que necessitam desse amor, que necessitam desse auxílio. Meu sonho é que o projeto possa continuar nos polos, replicar naqueles polos que necessitam, e para que Deus aumente aí os servos nessa labuta, porque nós precisamos muito de pessoas que estejam disponíveis. Não sei nem se a palavra é disponível, porque todos nós não somos disponíveis. É um bando de gente cheio de compromissos, cara, cheio de afazeres, mas que tiram tempo, né? Adicionam tempo ali para servir meninos. Então, eu espero, cara, que o projeto possa progressivamente crescer, impactar outras meninas, que a gente consiga mais recursos, né? Para que a gente consiga também aplicar outros sonhos que nós temos dentro do projeto. Eu acho que nós conseguimos muitas coisas, mas eu acho que nós podemos também, até com mais recursos, impactar em mais áreas da vida dessas meninas. Então esse é o desejo principal assim, para o projeto. Eu acho que o primeiro ponto é você tem que falar que você é palmeirense pra mim. Não, aí não dá certo. Ah, o Joey também é palmeirense, né, cara? Eu tô tremendo já, meu Deus do céu. Ah, meu Deus, sério que gravou? Ah, eu não falei bobeira, alguma coisa? Ah, meu Deus. Gravou? Mentira! Ah, não, José! Ai, José, você tá querendo me fazer chorar. Tava gravando? Ai, que nervoso. Peraí, de quem mais? Eu fico olhando pra câmera ou conversa? Obrigado, viu? Difícil olhar. O professor Gissé, ele escreveu errado a vida toda o meu nome. Mas ó, corta aí os engados, hein? Participar, né? Peraí, você não tá com oportunidade. Eu estou travada, vou falar como mamá, que eu sou a Ludmilla. Sou voluntária do Princesas. Eu tô derretendo com essa lâmpada na minha cara. Ô, tem uma equipe, velho, fica cuidando desse material. Virei palmeirense. A educação física mudando vidas, né? Falei bem, Joey. Sabe que... Ah, o cabelo do seu Enéas, ele cortou aquele cabelo? Desculpa aí, mas estamos juntos.